Meus irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, conforme a sua multimisericórdia, seja revelante, salvadora em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, estamos iniciando mais um vídeo e neste agora com o sugerido tema de qual nós viemos estudando a palavra de Deus, comunicando sempre aos que seguem-nos no Facebook, aqueles que se inscreveram no nosso canal no YouTube. Nós estamos ligados, interagindo com a mensagem de Deus para o nosso coração. E hoje, dando continuidade ao estudo sobre a volta de Jesus, a terceira parte, iremos incluir no meio do contexto bíblico ao simples tema: a apostasia dos dias atuais, ou a apostasia aquela que o apóstolo Paulo ele falou na segunda epístola de Tessalonicenses. Pois bem, meus irmãos, e começando isto, queríamos ler um versículo na Santa Palavra de Deus, no Evangelho conforme São Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 10. Mateus capítulo 24, versículo de número 10. Que nos diz a palavra: neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Um dos maiores sinais que a Bíblia ela nos mostra claramente é sobre o fato da mensagem escatológica apontando para os dias atuais e em que Cristo profetizou acerca dos dias. Estivemos falando do nascimento, do renascimento e da destruição total de Jerusalém e a consequência de sua nação por ter rejeitado o seu Messias. E muitas profecias, segundo Jesus e o contexto do Evangelho, elas se cumpriram. E conforme escreve em Apocalipse, Jesus, revelando a João na ilha de Patmos, ele diz: escreve as coisas que em breve começarão a acontecer, e que acontecerão, e que ainda há de acontecer. Isto é a prova que João está recebendo a revelação de que sinais aconteceriam, sinais continuarão a acontecer, e sinais que ainda vão acontecer até a volta de Cristo, até o arrebatamento da igreja, até o final do mundo, conforme Mateus 24, versículo 3, quando os discípulos lhe perguntam. E a apostasia, ela se enquadra neste contexto bíblico, pois ela é o maior sinal que será revelado de todos os tempos no meio do cristianismo, no meio da fé genuína e verdadeira. A apostasia vem de sua palavra de raiz grega, e no grego é apóstasis, que significa renúncia de uma religião ou crença. E também podemos a traduzir
como o abandono da fé. E isso, meus irmãos, aconteceu muito ampliamente antes de Cristo revelar-se, nascer, seguir seu ministério e ir até a morte de cruz. A apostasia vem sido revelado no meio de Deus desde a antiguidade. E queremos provar isso de acordo com a apostasia no apóstasis, do grego, que significa a renúncia de uma religião ou crença. Está inserido no livro de Êxodo, capítulo de número 32. A Bíblia nos diz, no versículo de número 1 a 4, nos diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou outro com burinho e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então a palavra no grego de apostasia, da raiz apóstasis, de seu nome, vem justamente enquadrar aqui neste texto, aonde acontece a primeira renunciação de um único Deus verdadeiro, a qual se comunicava ao único homem da antiga aliança por nome de Moisés. Ali acontece, em meio ao deserto, o primeiro abandono único da crença em um único Deus. E ele serviu ao bezerro de ouro que Arão levantou segundo o povo, e ali disseram: este é vosso Deus, nosso Deus, que tirou da terra do Egito. E pois bem, foi Deus, o único Deus, que tirou a Israel com forte mão, com visão de águia, com grande livramento sobre quando as pragas vieram no Egito. E Deus os libertou e disse a eles em meio ao deserto: eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outros deuses além de mim. Deus está dizendo com este termo: não se apostases de mim, não se afastem, não renuncie-se a si mesmo para servir outros deuses. Eu, o Senhor, sou o verdadeiro Deus. Também outro assunto do Antigo Testamento que levou a um rei a abandonar a sua fé, seguir a outros deuses, renunciar à sua crença literal no único Deus de Israel. Seu nome foi e é registrado como Acabe. Quem não conhece a história de Acabe? A história de Acabe todos conhecem pelo fato de ele ter casado com Jezabel, e Jezabel levando-o a adorar a Baal, a deuses, na época de seu reinado. A palavra Acabe significa no grego irmão do pai. Seu nome de origem é em hebraico. Foi o 7º rei de Israel. Seu reinado foi fortalecido por comércios e pactos políticos. E ele andou nos pecados de Jeroboão, como seu pai andou. Ele andou nos caminhos de Jeroboão.
Jeroboão foi um rei também apóstata, e ele serviu a outros deuses. Então o termo apostasia, ela se enquadra, ela é de fato definida desde o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando surgiu no meio do povo de Deus. Se nós abrirmos a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, e os versículos de número 26 a 31, mas o verso 31 é a causa, quando nós vemos que Jezabel, seu nome de origem hebraica, e Jezabel, ou Isefel, que significa Baal exalta, foi esta mulher que levou a Acabe a desviar-se dos planos, propósitos e direção divina de Deus. Jezabel foi um instrumento de Satanás para desviar o rei de Israel. Jezabel foi um instrumento forte do diabo naquele momento, do mal, para pegar Acabe e fazê-lo servir a deuses estranhos. Servir a deuses estranhos significa isto, meu irmão: é negar o único Deus verdadeiro para servir a outros deuses, quando Deus diz que Ele é o único verdadeiro Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que essa Jezabel, ela levou ao povo de Israel, por meio de Acabe, a fazer coisas horríveis diante dos olhos de Deus. Ele não só serviu para servir a outros deuses, mas ele também fez com que a nação de Israel levasse a um estado imoral, pecador, de desvio. Acabe estava desviado, sem direção da parte de Deus, porque serviu aos deuses através de Jezabel. Jezabel, meus irmãos, por este termo que usamos em seu nome de raiz hebraica, ela era filha de Etibaal, e ele, Acabe, serviu e levantou a altar a este Deus chamado Baal, que claro, é um Deus que não é Deus, só tem nome de Deus. Mas o nosso Deus, o qual era o Deus de Acabe, é o Deus de Israel, é o Deus da igreja, é o único Senhor. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele está presente em todo momento. E claro, se servimos a outro Deus estranho que não seja o Deus da Bíblia, se chama apostasia. É renunciar à sua fé na crença em Deus. Então aparece, meus irmãos, no meio período de apostasia que Israel viveu nos tempos também de Acabe, além dos tempos de Moisés. A Bíblia diz que Deus levantou um homem profeta, e este profeta foi contra Acabe, porque Deus sempre levanta no meio da apostasia homens valentes, homens cheios do Espírito Santo, homens de conhecimento, homens fiéis, que não vendem a sua fé, que não abandona a sua crença. E este nome foi o homem chamado de Elias. Elias aparece no capítulo de 1 Reis 17. Sua história pouco é comentada, mas no capítulo 18, versículo 17 e 18, ele está de frente com Acabe para confrontar o rei, porque havia apostatado a sua fé do Deus verdadeiro. E ele vai estar de frente de Acabe. E a palavra confrontar é esse sentido, é estar de frente para trazer de volta e confrontação aquele que está sendo confrontado pela verdade de Deus. A Bíblia menciona logo então que em seguida ele confronta também os profetas de Baal. Os profetas de Baal também, que era profeta, mas Elias era profeta do Senhor. E ele confrontou, e Deus respondeu a Elias, o povo glorificou a Deus.
Deus respondeu no meio que Elias invocou ao Senhor perante o altar, diante de todos os profetas de Baal. Acabe sabia muito bem que Elias era homem de Deus, e depois Acabe reconhece que estava desviado, que estava afastado, que estava em uma apostasia tremenda, não estava nos planos e propósitos mais de Deus, porque ele foi seduzido, tentado e atraído e levado a se afastar do Senhor. Meus irmãos, tem muitas doutrinas por aí, que é a doutrina de Jezabel. E Jezabel não está mais entre nós, mas seu nome é um peso de confronto contra a igreja dos dias atuais, porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus, quando escreveu, dirigido pelo Espírito na vida de João, e ele escreve aos 7 anjos da igreja da carta do Apocalipse, Jezabel é citada com a sua doutrina em que levou o povo a desviar-se da doutrina de Deus. E diz a Bíblia que Acabe foi um homem também cobiçoso. Cobiçou a vinha de Nabote. Ele foi um homem que viveu erradamente nos caminhos de Deus. Não estava mais com a direção de propósitos em servir ao Senhor. A Bíblia diz que depois também, não só no Antigo Testamento, mas a apostasia é referente também aos dias atuais que estamos vivendo no pleno século 21. Porque Paulo também, ele alertou a estes dias, e principalmente escrevendo a carta de Timóteo, ou melhor, a carta a Timóteo. E na carta a Timóteo, capítulo de número 4, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, a Bíblia nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja que Paulo já vem alertando a epístola, escrevendo a Timóteo que a apostasia também virá nos últimos dias, que acontecerão nos últimos dias. E essa doutrina de demônio, estes homens que levam aos cristãos da fé a negarem o seu Deus, esta doutrina de demônio é a doutrina negada de Cristo, da pessoa de Jesus, do ser divino Jesus, do Filho de Deus, o único qual habita corporalmente toda a divindade e plenitude celestial. Este é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E o termo da apostasia aqui em grego é referindo-se o abandono da fé, ou o abandono original da fé verdadeira. E para isso, Judas também, ele alertou para a igreja, para o tempo da sua época e para a igreja atual, na epístola ortodoxa de Judas, no versículo de número 3, a Bíblia nos diz: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Esta fé se destaca na primeira e única essência. Esta fé genuína e de crença verdadeira está em crer no Deus único e verdadeiro, o qual enviou Jesus, seu Filho amado, como disse, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E muitos homens com falta de diligência e de hermenêutica bíblica e de conhecimentos de Deus farão com que muitos sejam levados em doutrinas de demônios,
doutrinas de demônios malignas que levam conceitos contrários à Bíblia, a descrer, desacreditar. E inclusive Paulo, chamando aqui esta atenção, ele leva-nos, meus irmãos, a compreender que também, referindo-se aos últimos tempos, virá uma única apostasia, e esta será não mais o afastamento somente de Deus, nem também da doutrina verdadeira, mas de uma única revolta contra Deus. A apostasia levará homens, mulheres, pessoas a uma revolta literal contra Deus, e isto nos últimos dias ante a volta de Cristo. Como falamos de sinais sobre a volta de Jesus, este é o princípio de um maior sinal que precisa ser estudado entre nós. Porque a apostasia em 3 pontos eu queria dividir. A primeira, o abandono da crença. Êxodo 32, quando o povo literalmente rejeitou sua crença em Deus. Acabe, segundo ponto, quando foi levado por Jezabel a adorar a Baal e servir altar a deuses estranhos, ele se apostatou de uma forma de fé. E nestes últimos tempos, segundo Paulo, não será mais dessas formas, mas será uma revolta literal contra Deus. E sabe quem será o influenciador de tudo isso? Antes a volta de Cristo é o anticristo. O diabo não agirá mais por trás das cortinas. Satanás não agirá mais por trás dos bastidores. Ele se apresentará pessoalmente na pessoa do anticristo para fazer uma revolta do povo contra o único Deus verdadeiro. Abramos nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, e o versículo para nós lermos é o versículo de número 1, que nos diz: ora, irmãos, isto é Paulo, escrevendo para a igreja tessalônica. E o cristianismo em Tessalônica, segundo Paulo, era ensinar, exortar, principalmente a vinda de Jesus, seus sinais, o que acontecerão antes da sua volta gloriosa. Paulo nos diz: rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A reunião é o encontro, é o estar com Jesus. E que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por um de nós, epístolas, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Abrindo um parêntese aqui, o pré-tribulacionismo do século 21 acredita de forma que a igreja de Jesus, ela não sofrerá esta apostasia. Ela não ficará aqui. Primeiro ponto do tribulacionismo é: a igreja será arrebatada e depois cumprir-se a vinda do anticristo, que é a sua manifestação, e ele induzirá todo o povo à revolta contra Deus. Neste período, a igreja já estará com Cristo. Mas veja o que o versículo diz, segundo a tradição da Bíblia Nova Internacional, que é a Bíblia Viva. Paulo diz: irmãos, como vos disse antes, referindo-se ele à epístola da primeira carta de Tessalonicenses sobre a volta de Cristo, e os discípulos, ou melhor, e os seguidores de Paulo, a igreja de Cristo naquele momento, queria entender
porque os irmãos morreram. E o entendimento era saber qual era o destino dos que morrem. Por que Jesus não voltou ainda? Esta era a indagação da igreja em Tessalônica. E segundo a Bíblia, Paulo então vai explicar dois assuntos. Primeiro, ele diz que os mortos não morreram para sempre, mas que dormiram no Senhor. E claro, quando Jesus voltar, que ele ressoar ao toque da trombeta, estes mortos ressuscitarão. Paulo está dizendo que eles voltarão à vida. Eles não se perderam, muito menos eles morreram, mas eles estão esperando o dia da volta de Cristo. Eles estão esperando porque a sua vida não acabou em simplesmente um sepulcro, simplesmente em um cemitério. Sua vida estão convictas em Deus, que aqueles que dormiram no Senhor, a Bíblia diz para nós entendermos que eles voltarão à vida e em corpos gloriosos e transformados. E assim, na segunda carta, Paulo diz: nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. Este arrebatamento é fato. Em qualquer hipótese, em qualquer hermenêutica, em qualquer forçamento do contexto, o arrebatamento é uma realidade do nosso encontro com Jesus nos ares, em que ele voltará e os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados a se encontrar com o Senhor. Mas, examinando aqui, voltando para esse contexto, Paulo diz: este dia não se movam e não se perturbem nem por epístola, nem no vosso espírito, como se eu tivesse escrevido cartas a vocês. Porque o dia do Senhor, esse dia do Senhor é o dia da volta gloriosa de Jesus. Este dia do Senhor não acontecerá sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está dizendo: este é o sinal que vai acontecer antes da volta de Cristo. É a apostasia, é a revelação do anticristo. Paulo, lembrando, não era pré-tribulacionista, nem midi-tribulacionista, nem pós-tribulacionista. Paulo revela em sua epístola o que Deus ali está lhe revelando na hora. E ele escreve para exortar a igreja de Tessalônica que a volta de Cristo é real, os mortos ressuscitarão, os vivos vão ser arrebatados, oh glória a Deus. Mas, sem que primeiro não aconteça, e para acontecer, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Este é o anticristo. E é nesta forma absoluta que Satanás operará pelo anticristo, por meio do anticristo, o mundo global. Claro, trazendo politicamente, religiosamente, religiosidade, coisas econômicas, enfim, muitas coisas em seu governo. Mas num governo anticristo, diabólico e satânico, a igreja não estará mais aqui. Estará com Cristo. Mas sem forçar o texto, dá a entender e livre em expressar que a igreja deve estar preparada, deve estar pronta, não só para a volta de Cristo e um arrebatamento, não é? Que é simples, mas que a igreja deve se preparar para os dias atuais, para os últimos dias, em que a apostasia virá e o anticristo se manifestará. E no período da sua manifestação, e quando a igreja estiver nesta terra, Cristo voltará e arrebatará a sua igreja juntamente com os mortos. Então, meus irmãos, um alerta do final do tempo. Para isso, Pedro também revelou. E Pedro diz que ninguém deve se dirigir com descuidado na cerca da fé, pois a apostasia é o sinal maior. A apostasia verdadeira não é como muitos pensam.
não é? Que é abandonar Deus pelo milagre, por uma riqueza, por desviar-se do cristianismo. Não é esta apostasia que a Bíblia está falando. A apostasia bíblica desse contexto aqui, desta mensagem de Paulo à igreja, está se referindo à revolta literal contra Deus. Isso o anticristo fará quando se manifestar. E nesse momento a igreja será arrebatada para não participar do seu governo, do seu domínio. Meus queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. E todo momento houve a apostasia no meio de Deus. E esta apostasia virá para o esfriamento fundamental da fé. Tanto a fé cristã como uma fé genuína e verdadeira. E nós estamos vivendo um período em que muitos estão afastados de Deus, mas não estão revoltados contra Deus. Digo isso no meio do cristão, do cristianismo. Mas virão dias que esta doutrina não sofrerá mais, porque homens serão valentes nestes dias, ficando firmes, ficando com propósito, fiéis diante de Deus. E o que nos aguarda é o céu de glória, e o que nos aguarda é a coroa da justiça. Se lutarmos a favor da nossa fé contra o mal, nós venceremos para sempre, porque Jesus está conosco. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa nos ajudar a viver firmes em sua palavra. Amém? Deus abençoe.